no espaço, como, por exemplo, a água ou até mesmo esse copo aqui. Então, quando a gente pensa em matéria, a gente tem que pensar no ar também. Aí vocês podem dizer, ah, mas Rui, não tem como pegar o ar. Como que não? Se a gente enche um balão, ele está cheio de ar, né? Então, a gente consegue pegar. E ele, sim, ocupa lugar no espaço, de modo que se eu encher demais o balão, de modo que não caiba mais ar, o balão vai estourar, né? E nós temos também a energia. Energia é um pouco mais difícil de nós caracterizar ela, mas energia, ela é infindável. O que quer dizer isso? A gente não consegue acabar com a energia. A gente consegue converter a energia de uma forma para outra. Um exemplo está aqui, ó. Eu tenho a energia potencial. O que é um exemplo de energia potencial? Aqui eu tenho uma represa, que é uma hidroelétrica. No momento que eu represo a água, ela acumula energia potencial. Quando eu abro as comportas da represa, essa água sai com muita força, porque ela tem energia potencial acumulada. Essa energia potencial, ela é convertida em energia cinética quando ela passa pela turbina e a turbina gira, tá? Então, essa turbina, por sua vez, por gerar, por essa energia cinética do movimento, ela vai converter em energia elétrica. Essas conversões vocês não precisam saber, mas é importante que vocês saibam que existe a conversão de uma energia para outra. Bom, e matéria? A matéria a gente pode caracterizar ela, tá, como corpo ou objeto. O que seria um corpo? Corpo é uma determinada quantidade de matéria, como, por exemplo, o barro aqui, ó, que essa artesã está moldando. Só que corpo é diferente de objeto pelo seguinte: o objeto é uma quantidade limitada de matéria, da mesma forma que o corpo, mas que por sua forma tem uma utilidade. Então, aqui é barro e aqui também é barro. A diferença é que esse aqui, por causa da sua forma, tem uma finalidade. Então, aí eu posso caracterizar como um objeto. E o corpo é uma quantidade limitada de matéria que não tem uma utilidade imediata, tá bom? Um outro exemplo é a garrafa PET. Aqui, provavelmente, vocês não identifiquem, mas são pedaços do PET, assim que é produzido, que é um polímero, né? Se eu derreter ele e der forma de uma garrafa PET, ele se torna um objeto. Mas antes de eu derreter ele, ele é apenas um corpo, ou seja, uma quantidade limitada de matéria. Bom, também falei em fenômenos químicos e físicos. O que é um fenômeno químico? É aquele que tem a capacidade de converter uma substância na outra. Então, por exemplo, aqui eu tenho madeira. Nessa madeira aqui, ela é composta principalmente por celulose, né? E essa celulose, quando eu promovo uma reação chamada de combustão, ela dá origem à cinza. E aí a gente pode dizer assim, a cinza, né, ela tem massa menor do que a madeira. Sim, mas é porque a matéria foi perdida? Não. A matéria, ela não tem como ser perdida. O que a gente faz, na verdade, é que na reação de combustão, parte da matéria sai na forma de gases, CO2 e água, principalmente. E o resto é cinzas. A cinza é um composto químico diferente da celulose. Por isso que esse processo é chamado de fenômeno químico. Já o fenômeno físico, como o próprio nome diz, tá? Ele é caracterizado pela mudança do estado físico. Então, por exemplo, aqui eu tenho ferro fundido e aqui eu tenho ferro no estado sólido. Os dois são ferros, é a mesma substância química. A diferença é que um está no estado líquido, o outro está no estado sólido. Então, o que seria o fenômeno físico? A conversão do ferro líquido em ferro sólido. O que é o fenômeno químico? A conversão de, por exemplo, a celulose em cinza. Tá bueno? E aí, aqui tem alguns exercícios que eu tinha separado. Por exemplo, a água no estado sólido passando para o estado líquido, fenômeno físico. O açúcar sendo colocado, né, em alta temperatura, ele vira caramelo. E aí, esse processo aqui é um processo físico ou um processo químico? Nesse caso aqui, eu tenho um processo químico. Por quê? Porque, apesar de ter mudado o estado físico, a substância sacarose foi alterada.
A sacarose, quando aquecida, ela se decompõe formando caramelo. Como é que eu posso descobrir isso? Se eu provar o caramelo e o açúcar, eles têm gostos diferentes. Então, processo químico. Outro exemplo, aqui um papel amassado, então eu tenho uma folha inteira e eu amassei, é um processo físico, porque continua, tanto a folha inteira quanto a folha amassada, continua sendo a mesma coisa, é uma folha composta de celulose, da mesma forma que a madeira. Mas não houve, só houve mudança no estado físico dela, né? Uma mudança física, não é no estado. Combustão a gente já falou, água entrando em ebulição, então, passagem do estado líquido para o gasoso. E aqui eu tenho o exemplo de uma maçã que está entrando em estado de putrefação. Se eu provar ela aqui podre, ela vai ter um gosto diferente dessa, e isso se deve pela alteração das substâncias químicas presentes nela. Bom, e aí, quando a gente fala de processo físico, a gente fala de mudança de estado físico. Então, eu tenho sólido, líquido e gasoso. Existem outros tipos de estado físico? Existe o plasma, mas para nós, o importante é que a gente saiba esses 3 estados aqui. E as mudanças de estado físico, por exemplo, nós temos a mudança do estado sólido para o líquido, né? Essa mudança é um processo físico chamado de fusão. Então, a passagem do estado líquido para o gasoso é um processo físico chamado de vaporização. E é importante que nesse caso aqui, nós saibamos que existe, além da vaporização, existe a evaporação. Não sei se vocês lembram, mas eu falei isso para vocês. Existe uma diferença entre os 2 casos. Ambos são a passagem do líquido para o estado vapor. Só que a vaporização, eu aqueço a água até a temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius, para ele ir para o estado de vapor. A evaporação é quando eu estendo uma roupa na corda. Quando eu estendo essa roupa na corda, né, na verdade, o que está ocorrendo? Eu deixo a área superficial da roupa bem grande e algumas moléculas que estão na superfície se desprendem indo para o estado de vapor. Lembrando o seguinte, qual é a principal diferença nesses 3 estados? Tirando a organização espacial, a molécula é a mesma. Então, o que acontece? Quando eu tenho água no estado sólido, eu tenho as moléculas muito unidas. Quando eu tenho água no estado líquido, eu tenho as moléculas um pouco mais distantes. E quando eu tenho elas no estado gasoso, elas estão totalmente dispersas. Elas não têm mais contato uma com a outra. Então, na evaporação, a molécula se desprende do líquido, porque ela está na superfície, se desprende indo para o estado gasoso, tá bom? E aí eu tenho também o contrário, que é a passagem do estado gasoso para o líquido, que é chamado de condensação, do líquido para o sólido, chamado de solidificação, e a passagem do sólido direto para o gasoso, que é sublimação. Bom, aí nós podemos entrar nos diagramas, né, de mudança de estado físico, e aí nós temos aqui um exemplo de um diagrama para uma substância pura, isso vocês devem lembrar bem lá do primeiro ano, eu falei isso para vocês, que é o que caracteriza uma substância pura quando eu olho o gráfico? Exatamente um ponto de fusão e um ponto de ebulição fixo. O que quer dizer isso aqui? Por exemplo, que eu tiro a pedra de gelo lá do freezer e ele está a menos 10 graus Celsius. E aí eu coloco ele em cima da mesa, o que vai acontecer? A temperatura vai subindo, até que chega a 0 graus. Quando chegar a 0 graus Celsius, a água começa a fundir, ou seja, passar para o estado líquido. Nesse momento, a temperatura permanece constante. Por que permanece constante? Porque toda temperatura que eu der, essa energia vai ser convertida para separar as moléculas. Então, ele não aumenta a temperatura porque está sendo gasta essa energia térmica na separação das moléculas, tá bom? Então, o que vai acontecer? Vai aumentando a temperatura, chegou a 0, vai ficar a 0 até que toda a água passe para o estado líquido. Então, aqui eu vou ter apenas sólido, aqui eu vou ter um equilíbrio entre sólido e líquido,
até que chegue no momento que vai ficar toda líquida. A temperatura começa a subir, 1, 2, 3, 4, 5, até que chega a 100 graus Celsius. Quando chegar a 100 graus Celsius, vai acontecer a mesma coisa que aqui. Toda a energia vai ser gasta para separar ainda mais as moléculas, que é a temperatura de ebulição. Nesse momento, toda a temperatura vai ser utilizada para a separação das moléculas, até que toda molécula passe para o estado de vapor, e aí volta a aumentar. Então, o que vocês têm que olhar nesse gráfico aqui para caracterizar como uma substância pura? A presença de uma única temperatura para fusão e para ebulição. Já para uma mistura comum ou uma mistura simples, por exemplo, a água salgada, que é a mistura de água e sal, é caracterizado por 2 temperaturas de fusão e 2 temperaturas de ebulição. Na verdade, não é bem 2, é que o sólido vai aumentando a temperatura até que chega numa temperatura que começa a fundir o gelo. Nesse momento, a temperatura começa a variar mais lentamente, mas ainda varia. Então, aqui é fixo, tanto que tem aqui a linha pontilhada, que é um único valor de temperatura, e aqui a temperatura começa em uma e termina em outra. Por isso que ele é inclinadinho e não reto como esse. Então, toda substância, mistura comum, eu tenho caracterizado uma variação na temperatura de ebulição e uma variação na temperatura de fusão. Então, mistura comum e substância pura. Agora, deixa eu passar aqui, eu tenho 2 outros tipos, que é a mistura eutética e a mistura azeotrópica. O que acontece? Ambos são misturas, só que eles são caracterizados pelo seguinte: no caso da eutética, ele tem a temperatura de fusão constante, como se fosse uma substância pura. Mas aqui é variável. Então, eutética, temperatura de fusão fixa, ebulição variável. Já na azeotrópica, é o contrário. Temperatura de fusão variável e temperatura de ebulição fixa. Então, se eu ter 4 gráficos, como eu vou dar para a atividade número 5 para vocês, eu quero só que vocês coloquem lá se é uma mistura simples, uma mistura eutética, uma mistura azeotrópica e uma substância pura. O que vocês vão olhar? Se eu tenho 2 patamares retos, substância pura. 2 variações, tanto na fusão quanto na ebulição, mistura comum ou mistura simples. Se eu tenho um fixo e um variável, sendo fixo para a fusão é eutético, um variável e um fixo, sendo fixo para a ebulição, azeotrópico. Um exemplo, o álcool etílico que a gente utiliza, né? Que é aquele 96% ou 96 GL, o que quer dizer? Que tem 96% de álcool e 4% de água, é uma mistura. Por que eles vendem esse álcool hidratado, que a gente chama? Porque a gente não consegue separar isso daqui, pelo menos não pela destilação, que é um processo de separação, porque o ponto de ebulição deles é o mesmo, eles vão sair sempre juntos. Então, é uma mistura azeotrópica. E um exemplo de mistura eutética é a solda utilizada em equipamentos eletrônicos, que é composto por chumbo e estanho, tá bom? Então, aqui eu tinha colocado 2 exercícios. Primeiro, para identificar quais são o estado físico desta substância, seja ela qual for, nesses pontos aqui representados pelas letras. Então, aqui, antes do primeiro patamar, ou seja, do ponto de fusão, seja ele variável ou fixo, sempre antes eu vou ter apenas o estado físico sólido. Na transição de fase, seja ele aqui, porque esse gráfico é de uma substância pura, né? Seja ele uma substância pura ou uma mistura, na transição eu vou ter equilíbrio entre o sólido e o líquido. Aqui eu tenho apenas líquido, aqui novamente uma transição, então eu tenho líquido e vapor, e aqui apenas vapor. E aqui é como o exercício que eu vou dar para vocês lá na plataforma, né? Que é para vocês caracterizar que tipo
de gráfico é esse, né? Então, o que vocês vão olhar? Nesse caso aqui, é exatamente o gráfico do álcool etílico puro, tá? Do etanol. Ele entra em ebulição a 78 graus e congela a menos 117. Por isso que quando a gente coloca a cachaça no congelador, ela não congela. Porque a temperatura de fusão, ou seja, o momento que ela vai solidificar, é menos 117 graus. Então, no freezer, a gente não consegue isso. A temperatura do freezer gira em torno de menos 20. Então, a gente não consegue chegar numa temperatura tão alta. Bom, gente, a nossa aula é de 30 minutos. Então, o que a gente ia ver hoje era isso. Na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês com a parte de separação de misturas e caracterização dessas misturas, tá? Depois a gente vai falar um pouco de modelos moleculares, massa atômica, tudo aquilo que a gente viu no primeiro ano, para entrar no conteúdo do segundo. Quando falar do conteúdo do segundo, a gente vai usar muito a massa atômica, cálculo estequiométrico, a gente vai usar muito isso, tá? Então, por isso que o meu objetivo é a gente fazer essa revisão rápida desses conteúdos para que a gente possa entrar no conteúdo do segundo ano. Tá bueno? Alguma dúvida até aí, gente? Não. Não? Tá bueno, então. Então, eu vou postar agora ali no Ava nada. O Ava é o da FURG. No Google Classroom para vocês a atividade. Tentem manter as atividades em dia, tá? Justamente para depois a gente não precisar ficar correndo aí atrás dessas atividades. Sabe que a nossa avaliação é só isso daí, né? Então, tipo, é importante que vocês mantenham. E assim, ó, eu vou mandar agora no WhatsApp da turma o endereço do canal da Seduc, para vocês irem assistindo. Se der tempo, assistam as aulas de Química. Se não der, eu não tenho tempo, eu faço outra coisa, assistam as aulas de redação, tá? Porque Química, não é que Química não seja importante, apesar de ser a minha disciplina, ela está com 3 outras juntos. Então, tem Física, Química e Biologia, que é as ciências da natureza. Então, as 3 juntas vai compor uma nota. Mas a redação e matemática são 2 notas independentes. Então, é muito importante que vocês tirem uma nota boa, principalmente na redação e na matemática. As aulas da matemática também são muito boas com a professora Kátia. O nome do professor de redação é o Rodrigo, tá? Ele também tem, se vocês quiserem seguir ele no Instagram, eu posso passar o link, porque ele passa umas dicas no Instagram também, tá? Então é bem interessante o canal dele. Tá bueno, gente? Então, um forte abraço, até a semana que vem. Ué. Tô aqui. Ah, tá. Eu só desliguei a câmera. Tá? Até a semana que vem, então. Um abraço. Até, boa noite. Abraço, tchau. Tchau.